Senhor presidente Paulo Rocha, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente, anteontem vim a essa tribuna para deplorar a situação constrangedora que vivem milhares de brasileiros que querem transparência, que querem honestidade nesse país, que querem o fim da impunidade. E fiz esta referência em razão do impressionante número de solturas das prisões por parte de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes. Só neste último mês foram 20 libertações de presos implicados e presos por robustas provas de envolvimento com corrupções, com escândalos amplamente divulgados pela imprensa do país. E mencionei aqui explicitamente o nome do senhor Gilmar Mendes, porque tem sido notória a sua atitude em liberar presos. Ainda há bem poucos dias, o 20º, que foi o presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, o senhor Orlando Diniz, e que, por uma iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, arguiu a suspeição por parte do senhor Gilmar Mendes, porque o senhor Gilmar Mendes, que é um dos sócios do Instituto Brasileiro de Direito Público, recebeu um patrocínio da FEComércio, portanto, teria que se dar por impedido e não se deu por impedido. Como também não se deu por impedido para ser o relator da ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria da República e que teve julgamento ontem à tarde, julgamento que acompanhei em grande parte, sendo ele relator também o presidente que negou o cumprimento de lei de 2015, votada por 70% dos parlamentares, para que se adotasse o voto impresso. Houve uma enorme repercussão desse pronunciamento. Recebi, senadora Simone Tebet, milhares de manifestações de apoio àquele pronunciamento. É verdade que houve também um engano com relação ao sentido do pronunciamento de que eu teria pedido o impeachment. Não. O que eu pedi aqui, e por isso faço esclarecimento, foi para que o presidente do Senado Federal admitisse, como é da ordem processual aqui do Senado, que ele admitisse pelo menos um dos 9 pedidos de impeachment que dormitam em sua mesa. Depois fiquei sabendo que 3 já foram indeferidos. Perduram, portanto, 6 pedidos de impeachment. Porque é missão nossa examinar esta situação. Por que esse clamor público? Será que não há procedência? Em razão das estapafúrdias libertações que vêm ocorrendo. Então, eu renovo aqui esse pedido ao senhor presidente do Senado, para que avalie melhor e admita pelo menos um desses pedidos. Ele irá ao encontro de um anseio nacional. Assim, continua vigorando esse meu pedido. De outra parte, senhor presidente, senhores senadores, houve ontem, durante várias horas, o julgamento do Supremo Tribunal Federal de uma ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. Embora todos os ministros que se pronunciaram, e a votação foi de 8-2 pela concessão de uma liminar, todos os ministros do Supremo
Peço a tolerância de mais alguns minutos, presidente. Todos avaliaram o mérito, mas não julgaram o mérito. Deram a liminar. Eu até acho, professora de Direito Simone Tebet, que é discutível essa decisão de ontem, porque não foi observado o princípio da anualidade em matéria eleitoral. E há uma lei vigente no Brasil, votada por 70% dos congressistas, que é a lei para que se adotasse nas eleições de outubro deste ano o voto impresso. Senador, só atenção aí os nossos visitantes, é que eles já estão de saída, eu queria só pelo menos anunciá-lo. Os estudantes do Instituto de Ensino Miguel Cervantes, Ensino Médio de São Paulo. Sejam bem-vindos. Aqui nós estamos numa sessão não deliberativa, portanto, não há matéria para ser votada, mas é uma sessão de debates onde os senadores e senadoras se inscrevem antes para trazer os seus assuntos no debate. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E ficamos muito honrados com essa presença dos estudantes do Colégio Miguel de Cervantes, que mostram curiosidade para ver como é que funciona o Senado Federal. E que, quem sabe, vários deles sejam futuramente ocupantes aqui das bancadas do Senado Federal. Mas, voltando ao assunto que me trazia essa manifestação, eu estava dizendo que é discutível essa decisão de ontem porque não observa o princípio da anualidade, uma vez que altera a lei eleitoral. A lei eleitoral prevista para este ano é de que tinha de acontecer o voto impresso. Mas por omissão ou por demoras injustificáveis de mais de 2 anos, o então presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, não tomou nenhuma atitude. E nós teremos as eleições, pelo que decidiu ontem o Supremo Tribunal Federal, vamos ter, contrariamente à lei de 2015, vamos ter as eleições sem o voto impresso. Tem muita gente que acha que não precisa voto impresso. Nós fizemos 2 audiências públicas, onde doutores em computação vieram até o Senado mostrar que é possível softwares que fraudam as eleições. Há riscos e não tem como provar depois que não houve a fraude e apenas a acusação e a suspeita. Com o voto impresso, teríamos a possibilidade de cada eleitor, após digitar o seu voto, ele perceber que o seu voto está ali no papel, que depois é inutilizado, mas aí ele percebe que o software está correto. Ele votou no nome tal e o nome tal aparece na impressão que sai da impressora. De modo que ficou para o julgamento do mérito, embora todos os ministros ontem tenham examinado o mérito, não julgaram o mérito, concederam a liminar. E o mérito vai para, eu não diria para as calendas, porque daqui a 2 anos tem eleição de novo. Quem sabe lá estejamos aqui discutindo de novo se vai ou não vai acontecer eleição com voto impresso ou definitivamente nunca mais haverá em voto impresso e haverá permanentemente esta suspeita, esta desconfiança, porque nenhum país adiantado do mundo admite o voto impresso. Será que não tem razões para isto? Não será também por desconfianças que ninguém adota o voto impresso e nós aqui saudamos, nós festejamos o voto impresso, que de qualquer maneira continuará, portanto, suspeito nas eleições de outubro próximo. É o que pretendia me manifestar, agradecendo a tolerância por alguns minutos a mais, eminente senador Paulo Rocha. Obrigado.